Deus criou o ser humano, colocou-o no jardim do Éden, e lá o homem pecou, o homem errou. Então houve uma divisão entre Deus e o homem, criou-se uma cortina. E precisava alguém rasgar essa cortina, restituir a comunhão do anjo, do homem com Deus, com Jesus. E quem seria capaz de cumprir toda a palavra de Deus para que fosse restaurada essa comunhão com Deus e os homens? Procurou-se no céu, procurou-se na terra e não foi encontrado. Jesus então se levantou do seu trono, estava sentado à direita de Deus, para vir cumprir toda a palavra de Deus na terra, morrer na cruz, ressuscitar e ter direito de salvar o ser humano. Vou repetir aqui a leitura. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, Apocalipse capítulo 5, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz que dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus. Não dá para ler o capítulo todo. Versículo 9. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus o fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos em redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que é Jesus, que foi morto e recebeu o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Versículo 14. E os 4 anciões diziam: amém. E 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quem vive para todo sempre? Jesus. Ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, se fez carne,
Ele precisava vir ao mundo em forma humana, e para que isso acontecesse, ele precisava do ventre de uma mulher, e foi escolhida Maria, casada com Pedro. Se fez carne no ventre de Maria, ficou ali 9 meses, veio a este mundo, viveu 30 anos neste mundo, trabalhando com seus pais, e começou o seu ministério de 3 anos e meio, pregando a palavra, o evangelho de boas novas, fazendo a obra de Deus. E os principais sacerdotes, autoridades religiosas da época, procuravam matar Jesus de todas as formas e caluniar Jesus, até que conseguiram. Mas ele foi morto e ao 3º dia ressuscitou. Glória a Deus. Porque ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre os homens e viveu com eles, para morrer na cruz e ser ressuscitado, e restituiu ao homem com Deus a comunhão do ser humano com Deus, e salvar aqueles que creem, que acreditam, que lutam no dia a dia e buscam a graça de Deus em suas vidas. Um certo dia, um jovem fez uma pergunta para Jesus: qual seria o grande mandamento da lei? E Jesus disse: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. Está escrito na Bíblia. Se você não ama quem você vê, a quem você convive no dia a dia, como pode você amar a Deus a quem você nunca nem viu? Está escrito assim na Bíblia. E Jesus comprou as almas daqueles que serão salvas com o seu sangue. Não foi com ouro, com prata, com dinheiro. Não. Com o precioso sangue do inocente Filho de Deus. Para poder ter o direito de ser o Salvador e advogado da humanidade diante de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que eu vou vos preparar lugar, e se eu preparar, voltarei outra vez para buscar vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus dando as suas instruções para os discípulos, as últimas instruções. De repente ele começou a subir ao céu, e eles ficaram olhando para Jesus subindo. Aí veio uma nuvem, ele entrou dentro da nuvem, sumiu, desapareceu. Apareceu 2 anjos do lado deles e disseram: por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus
que que acabou de ser recebido no céu. Sabe onde é o céu de Deus? É acima das estrelas. São milhões e milhões e milhões de quilômetros. O ser humano nem sabe a distância, porque não consegue ver o trono de Deus lá onde ele é, para poder medir a distância. Veja a rapidez de Deus, a velocidade de Deus. Segundos, Jesus já estava acima das estrelas, sentado no trono à direita de Deus. E o anjo disse: este Jesus que vocês acabaram de ver, subir para o céu, assim como ele foi, ele vai voltar. Como também está escrito na Bíblia que ninguém, mas ninguém subiu ao céu até agora, a não ser o Senhor Jesus, que de lá veio. Glória a Deus. Então Jesus, ao ressuscitar, estava lá no meio do trono, no meio dos anciões. Procuraram alguém digno para abrir o selo, o livro, e não encontrou, e não tinha. Aí estava Jesus lá, e o ancião: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, que foi morto e vive para todo sempre. Ele é digno de toda honra e de toda glória. E os 24 anciões prostraram diante de Deus, de Jesus, e o adoraram. Os discípulos, ao verem Jesus ressuscitados, o adoraram. E o primeiro mandamento da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas o mundo não ama a Deus. O mundo não ama Jesus. Porque está escrito na palavra: aquele que me ama obedece a minha palavra. Evangelho de João: os que não obedecem a minha palavra não me amam. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Os de entendimento entenda que Jesus deixou o seu trono, deixou a sua glória, se fez homem, morreu, ressuscitou, sofreu tudo que ele sofreu, para ter o direito de salvar a alma das pessoas. Mas o povo não quer. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles não querem saber da palavra de Deus. Eles não acreditam na Bíblia Sagrada. Mesmo vendo as profecias da Bíblia, que foi escrita aproximadamente 2.000 anos, 3.000 anos atrás, se cumprindo nos dias atuais os sinais da Bíblia para a volta de Jesus, mas mesmo assim eles não creem, eles não acreditam. Que Deus vos abençoe, vos dê entendimento, sabedoria e graça, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.